Olá, seja bem-vindo ao Arcano do Mago. Então o Mago ele é considerado o arcano número 1. E ele é o caminho que conecta Keter até Binah. Ou seja, ele conecta o Criador, ou toda a energia primordial do Um, até a energia da restrição de Binah. Então essa ideia do tudo dentro do mais restrito, ele nos dá a conexão com o arquétipo do mago. Ou seja, a palavra-chave para o mago é aquele que sabe o que está fazendo. Então o mago ele é a casa de Deus, ou Beit, a letra. Então o mago ele trabalha com aquele que exerce a verdadeira vontade, ou o dom, ou a vontade divina, o Espírito Santo, cada um aí chama como quiser. Mas a ideia do mago, quando ela sai em uma tirada, é que aquela pessoa, ou aquela situação, ou aquele consulente, ou aquilo que está sendo perguntado, está sendo feito com consciência do que se está sendo feito. Então o mago ele é o cara que sabe o que faz. Ele tem a restrição, ele tem o entendimento de Binah, e ele, dentro de todas as possibilidades que ele observou, ele viu que aquela era correta. Então quando a gente estuda em conjunto com a Kabbalah judaica, a gente vai ver que o Aleph do louco, o sopro de Deus, ele molda o barro, e o barro se torna a casa de Deus. Ou seja, do mesmo jeito que Deus fez o homem do barro e deu o seu sopro, o mago ele é criado a partir do sopro divino. Então o mago ele não é um Zé Ruela, ele não é qualquer um. Ele é o mago. Ele carrega dentro de si o sopro divino. E qual que é a diferença do mago para o louco? O louco, ele abre o caminho. Ele é o Espírito Santo, ele é a intuição. O mago, ele é o médium. Ele já recebeu essa intuição e ele abrigou esse conhecimento dentro dele. E, portanto, ele está exercendo esse conhecimento aqui na Terra. Então se a gente tem o louco carregando aquela trouxinha, o que o mago fez? Ele sentou na sua mesa, abriu a sua trouxa e mostrou seus instrumentos para trabalho. Então ele já está dentro do terreiro, ele já está dentro da ordem, ele já está iniciado, mas ele já é um iniciado que já está trabalhando. Ele já tem uma noção do que ele está fazendo ali. Como a gente pode observar no HKT, a cor dele também é o amarelo. Por quê? Porque ele não tem diferença do louco energeticamente. Ele trabalha junto com o Espírito de Deus, mais manifestado. Então ele também tem a cor amarela como a sua cor representativa. Ali a gente pode observar que o caminho é o que rege ali, governa entre Keter e Binah. Ele é regido pelo planeta Mercúrio. Então a gente vai observar que cada arcano do tarô ele vai ter um regente que pode ser um elemento, pode ser um planeta, ou pode ser um signo do zodíaco. No caso do louco, ele era o ar. No caso do mago, ele é o próprio Mercúrio. Então o Mercúrio ele é o quê? O mensageiro dos deuses. Ele é o próprio Exu, ele é o próprio médium. O Mercúrio ele sobe até o divino, pega o sopro de Deus, traz para a Terra e manifesta. Então as runas é a runa de Manás, ou a runa do homem, que representa o homem responsável, que assume as consequências dos seus atos e vai fazer o que ele tiver que fazer pelo bem maior. Então vamos dar uma observada então que símbolos que a gente tem dentro do arcano do mago. Como a gente pode observar, dentro do Rider-Waite o mago também tem o fundo amarelo, que é a representação da sua cor. E a primeira coisa que chama a atenção é que ele vai estar com um braço para cima e um braço para baixo. Então isso aí ele está falando assim, o braço que está para cima está segurando uma varinha. Então a gente vai lembrar que o significado da varinha mágica, ou a varinha de condão, ou ainda a varinha do maestro, ela é um símbolo do elemento fogo. Ou seja, ela é um símbolo direcionador da vontade do mago. Então, do mesmo jeito que a gente pode entender essa analogia como um maestro diante de uma orquestra, ele rege a orquestra com aquela batuta, com aquela varinha mágica.
Então ele comanda os elementos da música para fazer o que ele quer. Então, da mesma forma, dentro dos elementos do mago, a varinha é o que comanda o espírito. Então a gente pode ver que o mago está com uma varinha para o alto e a mão para baixo. O que ele está dizendo é o seguinte: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então o mago está falando o quê? Ele está dizendo que ele faz a vontade divina, não, a varinha apontada para cima, manifestada na terra. E aí a gente vai observar o segundo símbolo que salta aos olhos, que é essa mesa quadrada diante do mago. Então o quadrado, número 4, ele está muito associado com o mundo material. Então essa mesa, ela representa Malkuth, ela representa o altar, ela representa o local de trabalho do mago, ou a nossa encarnação. E a gente repara que em cima dessa mesa tem 4 objetos. Então você vai ter o quê? Uma moeda, um bastão, uma espada e um cálice, representando aí os 4 elementos. Então isso vai representar que o mago, dentro da sua encarnação, ele precisa necessariamente dominar os 4 elementos. Então ele vai ter um conforto material, não precisa necessariamente significar que o cara vai ser milionário ou rico, nada, mas também ele não vai ser um miserável que está passando necessidade. Então ele vai ter materialmente o que ele precisa para trabalhar. A taça representa que ele vai ter um relacionamento equilibrado, seja ele estar sozinho ou com alguém, mas ele vai estar dentro de algo emocionalmente equilibrado. A espada representa o intelecto equilibrado, então um trabalho que ocupe a sua mente e que seja produtivo. E finalmente o bastão, que representa a parte espiritual, porque ele precisa saber o que ele quer da vida. Acima da cabeça do mago você vai achar um símbolo chamado Lemniscata, ou o símbolo do infinito. Então isso vai representar que o mago, enquanto ele está manifestando o que está em cima embaixo, ele está sendo guiado ou instruído por uma força infinita, ou seja, o Aleph, o poder de Deus. Então o mago ele deixa de ser um simples Zé Ruela fazendo alguma coisa e ele passa a ser um maestro da própria vida. Então guiado por alguma força cujo resultado é muito maior do que ele. Na sua cintura nós podemos ver um Ouroboros, que é a cobra mordendo o próprio rabo, que representa também o conceito do infinito e de que esse mago, na verdade, ele não apareceu do nada. Ele é resultado de um processo de acerto e erro, e acerto e erro, e acerto e erro, que vai estar muitas e muitas vezes até chegar nesse nível de perfeição. Você pode reparar também que em volta dessa carta você vai ter diversas flores, né? Então, principalmente ali a gente tem a rosa vermelha e o lírio branco. Então tem uma brincadeira da alquimia que fala que a rosa vermelha e o lírio branco, eles representam uma encarnação. Porque a rosa vermelha é a que o seu pai deu para sua mãe antes de furunfar você e fazer você. E o lírio branco é a última flor que vão jogar em cima do seu caixão. Então eles representam a vida material entrando, né, nascendo e sendo criado, gestado na rosa vermelha, e o lírio branco está associado à espiritualidade ou à saída do plano material. Então o mago ele está presente na mesa de trabalho dele, mas ele deixa bem claro, o Waite, que isso é apenas simbólico e transitório. Então, de uma certa maneira, vai passar a rosa vermelha e uma hora vai vir o lírio branco e o mago vai continuar o ciclo do Ouroboros. No tarô de Marsella, a gente percebe que ele não tem tanta coisa simbólica no sentido ocultista, mas a gente consegue ver de cara o Ouroboros escondido na forma de um chapéu. Então, para evitar problema com a Inquisição ou problema com símbolos ocultistas ou herméticos, o que eles fizeram lá atrás? De dar uma disfarçada nesse Ouroboros para que o símbolo tivesse ali, mas não fosse uma coisa óbvia. Nós podemos reparar que o mago também segura a varinha numa das mãos, para cima, e a outra mão dele está apontando para baixo, em cima da mesa quadrada, que é onde você vê os instrumentos de trabalho do mago. Então aí a gente pode ver os dadinhos, e esses dados eles representam o quê? Que a pessoa que fez esse desenho, ela sabia da história dos oráculos, e ela sabia que o tarô veio dessa jogada de dados da sorte.
Então está colocado ali simplesmente para dizer, olha, eu sei o que eu estou fazendo aqui. A gente pode encontrar também uma caixa que representa ali uma bolsa onde ele guarda seu material. Você tem também uma faca e a bainha dessa faca, então desembainhada. E você tem também o anel templário. Então, de uma certa maneira, ele está ali representando os 4 elementos, agindo, só que de uma maneira mais discreta, sem nenhum símbolo que pudesse chamar a atenção da Inquisição. Você vai reparar que o mago ele tem cabelos dourados, então para representar ainda essa conexão com as cores, né, com o divino, com Apolo, com a intuição. E as roupas do mago são roupas muito coloridas. Então, se a gente lembrar do bloco anterior, eu falei que o mago ele vai ter características que eles podem se aproximar do louco ou ele pode se aproximar do próximo arcano da sacerdotisa. Então, esse mago de Marsella, a gente percebe que ele tem muito dessa ideia do ilusionista. Ou seja, se a nossa realidade é maia ou é uma ilusão, a gente está encarnado, mas a nossa verdadeira essência está no plano espiritual, o mago nada mais é do que um mágico. Ou seja, ele sabe que aqui é um truque. Ele sabe que a vida é ilusória. Porém, como mágico, ele está no controle da situação. Ele controla o show. Quando a gente olha nas origens do tarô, a gente vai ver que no Visconti Sforza, o mago ele parece aqueles bobões de circo mesmo. Então você vai ver, ele está com aquela roupona vermelha e verde, representando aí as duas polaridades, né, que estão atuando no mago, no equilíbrio, né, que no Rider-Waite vai ser a rosa, vermelha e branca. Aqui no mago do Sforza, ele vai ser colocado como um vermelho e verde. Então ele está de pé, diante da sua mesa, com os 4 elementos que a gente já viu também. Nota que ele não está com a mão para cima e para baixo. Ele está numa posição bem mais discreta. Então, com uma das mãos, ele está segurando o bastão. Falando assim, o espiritual está passando por aqui. E a outra mão, ele está simplesmente apontando para a moeda. Ou seja, ele está apontando para o mundo material. Então, de uma certa maneira, ele coloca a mesma coisa. Então, tudo que está em cima, no plano espiritual, eu, como mago, manifesto na moeda, que é o plano material. No tarô de Bolonha a gente consegue observar essa mesma figura do mago saltimbanco, né? Então tá lá com a mesa, com seus instrumentos de trabalho. Você vai reparar que esse mago ele vai lembrar muito mais um marceneiro do que um mágico. Por quê? Porque esses tarôs medievais, tanto esse quanto o próximo que a gente vai falar, eles remetem muito para a ideia da guilda. Então esse mago, os instrumentos de trabalho dele também são confundidos e são ao mesmo tempo mesclados com os instrumentos de trabalho das guildas, que no final das contas eram as instituições secretas que acabavam abrigando os Rosacruzes, os alquimistas, os templários e assim por diante. Que é essa ideia dos templários a gente pode muito bem observar claramente nessa carta do antigo italiano, então Il Bagato. Que o mago, você vai ver que ele vai estar com um avental com a aba levantada, ou seja, uma característica de um aprendiz da franco-maçonaria. Então os outros magos não têm esse avental que a gente tem observado nessa carta. Ou seja, esse mago, ele está ali numa postura, ele está segurando uma taça na mão, né? Então ele está evocando o companheirismo, o aspecto emocional da guilda. Ele está vestindo a roupa de guilda e ele está vestindo o avental maçônico, né? Então o avental de trabalho dentro de uma guilda. Então tanto simbólico quanto literalmente operativo. E em cima da mesa desse mago a gente também está vendo todos os instrumentos de trabalho dele, né? Então ali o martelo, o boticão e vários outros instrumentos de trabalho desse mago. É importante colocar que esses magos eles dão aquela impressão mesmo de que eles são o louco que simplesmente viajou de uma cidade para outra, de uma encarnação para outra, sentou, abriu sua trouxinha e ele está lá mostrando seus truques ou dizendo para o freguês o que ele sabe fazer. Daí essa sensação de que o mago, como carta, como símbolo, ele é aquela carta que diz, eu sei o que eu estou fazendo. Já nos tarôs mais esotéricos de 1889, a gente vai reparar que todos os dois, tanto o Boêmios quanto o Oswald Wirth, eles têm uma característica comum. Eles têm na mesa
a moeda, a taça e a espada. Só que a varinha está na mão do mago. Você não vai ver uma varinha em cima da mesa. Por quê? Porque quando ele está colocando esse ponto de vista, ele está falando assim, do mesmo jeito que o louco vem com um aviso, cuidado para quem você conta o que você faz, o mago ele está alertando, ele está comunicando de que não é um bom período para as pessoas exporem publicamente as suas crenças. A gente tem que ver que o período 1889 passavam por umas ordens iniciáticas secretas. Então, justamente esse fato de você estudar o hermetismo, estudar os símbolos, o tarô e tal, era mantido afastado da sociedade. Não era alguma coisa que o mago iria declarar publicamente. Então, daí, isso está representado na carta dessa maneira. Então, a gente vai reparar que no Oswald Wirth, ele puxa bastante do simbolismo ali de Marsella. Então, ele vai ter o mago com a lemniscata disfarçada, no chapéuzinho, as cores multicoloridas e a bancada ali como um mago de feira ou um mago que está apresentando seus truques. E a gente pode reparar também a rosa vermelha aos pés do mago. Então representando aí esse alerta que o Oswald Wirth dá para quem estava usando o seu próprio tarô. No tarô do Papi, tarô dos boêmios, ele vai retratar o mago meio como um faraó. Então ele puxa para o outro lado, assim, um pouquinho mais para a sacerdotisa. Então o mago como o detentor de poderes, né, como aqueles poderes vindos do faraó. A gente vai reparar que tanto o Oswald Wirth quanto o Papi, eles colocam o mago como a letra Aleph associada, por conta daquilo que a gente já discutiu. Então eles deslocaram a letra uma para a direita para manter esse segredo rosacruciano. Ele tem a lemniscata na cabeça, né? Então está indicando um mago um pouquinho mais magista do que louco, e ele segura também a varinha na sua mão. Nos tarôs mais esotéricos, a gente percebe que na Golden Dawn o mago está representando uma postura de grau. Então as mãos dele estão lá fazendo a postura do grau que essa carta correspondia. Nós podemos perceber que ele está carregado da cor amarela, então ele já vai pelas cores do estudo da Cabala Hermética. Nós vemos os instrumentos do mago, a mesa quadrada e a postura do mago indicando que ele é o senhor dos 4 elementos ali. Nota que acima da cabeça do mago tem o símbolo de Mercúrio, que é o planeta que rege esse arcano. Então, os autores eles escolheram fazer a lemniscata em cima ali no chapéuzinho e acima da lemniscata ainda colocar um símbolo de Mercúrio, para representar que o mago ele vai ser aí um transmissor, né, das instruções divinas dentro do plano material. Já no mago do Crowley, como a gente podia esperar, ele tem muitos símbolos. Então ele vai trabalhar, a primeira coisa que a gente percebe é que a lemniscata está sobre a cabeça do mago e um pouquinho atrás você consegue perceber uma outra figura, que é a figura de um urso atrás do mago. Então esse urso dentro do xamanismo está representando aí uma sabedoria, uma força muito maior, o grande professor. Então ele coloca o mago como aquele que atua com uma força muito acima da sua própria força dentro do plano físico. Só que aí que está a grande mudança, a grande diferença que esse tarô traz em relação aos outros. A gente vai reparar que esse mago não tem mesa, que os 4 elementos que a gente pode ver aí, né, um relâmpago, uma taça, uma moeda e uma espada, eles estão flutuando ao redor do mago e ele está num espaço cheio de estrelas. Ou seja, para o Crowley, ele fala assim, você é mago aqui e em todos os lugares. Então, não é que você só é mago enquanto está encarnado, mas na concepção do Crowley, ele eleva a postura do mago como um grande movimentador dessa força de vontade para todos os planos de existência. Então ele não limita, como nos outros arcanos anteriores, o mago a uma mesa de trabalho, mas sim o universo é a mesa de trabalho do mago. Nós vamos reparar aí o caduceu ali na barriga, no ventre do mago, né, indicando que ele é a representação do Mercúrio, e as asinhas ali no pé do mago, também uma característica de Mercúrio. Então o Crowley ele não coloca como, por exemplo, na Golden Dawn, que coloca o símbolo de Mercúrio ao lado do mago.
O Crowley diz não, o mago é Mercúrio, ele se torna Hermes, ele detém o conhecimento hermético e, como tal, ele atua de uma maneira muito mais séria em todos os planos de existência. Então ele não é apenas o mago, mas ele se torna uma encarnação do próprio deus Hermes. No mitológico a gente tem duas curiosidades interessantes. Então primeiro a gente vai reparar que ele não coloca uma mesa quadrada para representar a Terra, mas ela coloca justamente uma pedra mesmo. Então a pedra como mundo material, como mundo físico. Então os objetos em cima da pedra, o que está aí representando o fogo é o próprio caduceu do Hermes. E uma das curiosidades que a gente pode ver aí nesse tarô é que ele está numa encruzilhada. Então a encruzilhada dentro da Umbanda é domínio do senhor Exu. E Exu justamente ele tem uma associação muito grande com o próprio deus Hermes, porque ele é o mensageiro dos orixás. Ele faz a comunicação dos orixás com os humanos, da mesma maneira que o Hermes faz a comunicação dos deuses com os mortais. Então, na minha opinião pessoal, isso aí vem do inconsciente coletivo, porque eu duvido muito que a Liz Green ou a Burke manjavam alguma coisa de macumba. Então, com certeza, eles trouxeram isso do inconsciente, nessa forma da encruzilhada dos mundos, e o mago como senhor e aquele que comanda essa encruzilhada. No alquímico, assim como no Tote, você tem a representação do mago como o próprio Hermes. Então aí a gente vê o capacete com as asinhas, a gente vê o caduceu, a gente vê atrás dele a pira, que é a própria chama da qual Prometeus rouba o fogo dos deuses, né? Então o Hermes ele também faz essa modificação de quem é aquele que traz e leva as informações dos deuses para os homens, dos homens para o Deus, o intermediário da casa de Deus. Assim como no Rider-Waite, a gente consegue enxergar aos pés desse mago as duas flores vermelhas que vão estar representando aí o mundo físico de um lado, né, cor vermelha, e o mundo espiritual da cor branca. E assim a gente consegue ter uma boa ideia de como é que esse arcano do mago funciona. Então, voltando, se isso sair numa tirada em algum momento, você interpreta esse símbolo como um controle dessa situação. Então, estar exercendo a sua verdadeira vontade, estar exercendo alguma manifestação divina naquele momento. Ou, de uma maneira mais mundana, a situação está com alguém controlando. Como vocês repararam, podem voltar ali para ver as imagens, alguns magos puxam mais para esse aspecto esotérico, que vai ser o próximo arcano que nós vamos ver, que é a sacerdotisa, que lida justamente com essa ideia do templo, ou do mago iniciático que vai até um local e aprende e aumenta os seus conhecimentos, para depois retornar com eles para sua vila de origem. Então, o Aleph é o sopro de Deus, o mago é a casa de Deus. A sacerdotisa é o camelo, é a próxima passagem, é a energia em movimento. E a gente vai ver isso no próximo bloco.